Linha do tempo do Savitar original. Pra você que viu esse vídeo sabe que eu montei a linha do tempo do Flash original do futuro. Lembrando que é uma história falsa, usada com elementos da linha do tempo original do Arrowverse e a saga Novos 52. Então se você já gostou, inscreva-se aqui no canal, mergulhe nos conteúdos de The Flash e agora, bora lá! Barry Allen era um garoto comum que adorava correr. Era esperto, habilidoso, inseguro, mas nunca causava ou causaria o mal. Seus pais o amavam muito e criaram ele muito bem. Com o passar dos anos, ele sempre era gentil, honesto, educado e esperava muito para um grande dia. A inauguração do acelerador de partículas de Dr. Henry Wells e a sua esposa Tess Morgan. Isso poderia revolucionar o rumo da história. Mais energia, pesquisas, descobertas de matérias. Então, no ano de 2020, esse dia foi um grande sucesso. Até que uma explosão inesperada aconteceu, liberando uma onda de matéria escura por boa parte de Central City, afetando quase todos e principalmente Barry Allen, que foi atingido por um raio atraído por essa matéria, caindo de forma destinada em todo o seu corpo em cheio. 9 meses depois, Barry acordou de seu coma que havia ficado após a queda do raio. No hospital, ele não sentia nada, mas ao sair, ele sentiu algo diferente no seu organismo. Sua mão começou a vibrar, se mexer de uma forma muito mais rápida. Ele então tenta esconder e sair correndo, só que ele correu muito rápido. Ele percebeu e entendeu que era rápido, o raio que lhe atingiu lhe concedeu super velocidade. Barry então começou a fazer testes do que ele era capaz com essa nova habilidade. Ele jogava bola com ele mesmo, colocava metas de distância, entendia cada vez mais sobre vibrar as moléculas de seu corpo, isso tudo sem poder contar para os seus pais e a sua namorada Iris West. Barry então com o tempo viu criminosos surgindo mais do que o comum, só que eles também tinham poderes únicos. Ele entendeu que o acidente da explosão do acelerador afetou milhares, se não centenas de pessoas também. Isso era causado pela matéria escura, que alterava a estrutura biológica do ser humano, permitindo que desenvolva alguma capacidade extraordinária de forma exponencial. Se regenerar mais rápido, voar, barulho, força, invisibilidade, mas exclusivamente apenas o Barry Allen era o que ganhou velocidade. Ele então teve a ideia, a coragem de enfrentar um crime com essa sua habilidade. Ele então arruma um visual vermelho, algo que esconda o seu rosto para ele poder agir como herói, diferente do seu amigo de Starling City que era um vigilante. Barry conseguiu parar seus 2 primeiros crimes, só tinha um problema. Os tênis dele queimavam agora, pois com pequenos treinamentos que ele fez, isso já havia aumentado um pouco a sua velocidade. Ele foi entendendo também que sua velocidade está ligada ao seu cérebro. Ele precisa estar emocionalmente e psicologicamente conectado em várias situações com sua velocidade, assim podendo atingir feitos jamais ocorridos. Então, com alguns roubos nos laboratórios STARS, Barry pega equipamentos, usa toda a química, física e ciência para desenvolver um traje mais resistente, mais protetor e com visual único, algo que lhe representava mais do que ele nunca esperou. Ele agora poderia ter um valor a mais, Flash ou como quiser, Velocista Escarlate. Barry então agora podia correr sem medo, com vontade e usufruindo cada vez mais de suas habilidades, se tornando cada vez mais experiente e mais rápido. Se alguma coisa desse errado com sua roupa, ele sabia onde dar um jeito ou pedir alguma ajudinha. Com o tempo, Flash foi criando relações com seus vilões, onde sempre escapavam e causavam o mesmo caos. Parecia até que era prazer para eles fazer o mesmo caos e serem pegos várias vezes pelo Flash. Capitão Frio, Mestre dos Espelhos, Trapaceiro, Pistoleiro, protegendo a cidade sempre, fazendo upgrades para si mesmo, aprendendo mais, indo muito bem na sua carreira de investigador forense e mantendo tudo ok com a sua vida pessoal. Até que Barry, em 2022, iria pedir Iris West em casamento. Ele tinha preparado tudo, local, música, o pedido, até já havia convencido o pai dela, seu chefe Joe West, que não gostava muito do rapaz, mas o respeitava por quem ele era. Então à noite, bem quando Barry iria fazer o pedido, o vilão Blackout apareceu e começou a destruir tudo ao redor. Barry então saiu em super velocidade, deixando Iris no restaurante e sabendo agora que seu noivo era o Flash. Flash conseguiu tirar algumas pessoas da cena do crime e quando foi atacar o Blackout, ele atingiu o herói removendo um percentual de sua velocidade. O vilão se aproveitou, foi muito bom pra ele e ele deu uma surra no Flash, chegando ao ponto de quase matá-lo até que Iris chega perto e implora para o vilão parar de machucá-lo. Barry gagueja para Iris sair o mais rápido possível desse local, mas o vilão sem piedade eletrocutou a Iris West até a morte como se não fosse nada. Barry estava fraco, com dor, raiva. Sua força de aceleração se canalizou temporariamente dentro de si, conseguindo golpear o vilão e o prendendo a tempo até que as polícias chegassem. O capitão Joe West chegou na cena do crime e encontrou sua filha apagada, o deixando com o coração completamente quebrado. Barry Allen nem se fala. Era o grande momento onde ele iria pedir ela em casamento e ele sabia que nunca seria uma boa ideia colocar nenhum
chegariam próximo dele nessas questões. Na verdade, ele não esperava que ela iria até lá. Então Barry fica quebrado, sozinho, fraco e com muita dor. Um ano depois, 2023, Barry já havia largado seu trabalho e sua relação com seus pais estava fraca também. Ele tentou voltar a ser o Flash, mas estava mais lento de quando recebeu os poderes. Ele ficou um ano na escuridão, se lembrando da cena que viu o vilão removendo seus poderes e torturando Iris West. Muitos criminosos conseguiram fazer mais estragos. Barry então se deu uma chance, todos merecem uma chance, mas pro Blackout isso não importava. Barry então vai até os laboratórios Stars e se revela para Harrison Wells em particular que ele era o Flash, que ele inicialmente pegou artefatos para poder se tornar o Flash por completo. Barry contou toda a história para ele e o que ele queria agora era ser muito mais rápido. Dr. Wells por sorte tinha criado, ou melhor, estava criando uma esteira que suportasse altas velocidades. Então os dois se uniram e trabalharam para a finalização da esteira. Meses depois, Barry podia correr sobre a esteira sem se preocupar em quebrá-la, além de vários exames e testes que Wells e Barry foram fazendo. Só que infelizmente eles não estavam achando uma solução para aumentar de forma orgânica a velocidade do Flash. Muita comida não estava resolvendo, estado emocional também não, então a ideia foi criar alguma forma artificial. Barry criou um traje tecnológico, resistente, que aportava Tychons em seu sistema. Estava tudo pronto, o traje apenas tinha uma coisa que o Dr. Wells não sabia e outra coisa que o Barry iria fazer que ele não sabia. O traje tinha um sistema ligado à habilidade meta-humana do Barry. Ele poderia sugar também a velocidade, a eletricidade dos outros. Diferente do Blackout, que possui isso de forma natural, o Barry podia fazer isso por conta do traje e a sua capacidade com a força de aceleração em seu sistema. Poderia converter qualquer eletricidade em pequenos resíduos de força de aceleração que aumentam pouco a pouco a sua velocidade orgânica. Então ficaria, por exemplo, muito rápido do traje em 80% e os 29,9% são as eletricidades que conseguiram ser convertidas em força de aceleração orgânica no seu sistema. Barry agradece Dr. Wells e disse que nunca mais o veria. Ele não queria colocá-lo em perigo também. Barry então correu até Iron Heights, onde o Blackout estava preso em uma cela específica. Blackout de forma surpresa não sentiu a eletricidade do Flash. A sala estava escura, de noite, e na sua frente apenas surgiu uma luz azul clara, quase indo para branca, a mesma cor da do Blackout. Flash diz: "Eu ainda estou curioso, você realmente não acredita em primeira ou segunda chance?" Blackout estranhou, ficou confuso e com um pouco de medo, gaguejou pelo Flash e ele xinga ele e o Flash diz: "A vida não conseguiu te ensinar nada, né? Nem na prisão. Mas eu sei uma coisa que vai." Flash quebra, liberta a algema inibidora do Blackout, ele achando que o Flash estava louco e então atira nele. Só que o traje do Flash sugou o ataque dele. Flash então espancou o Blackout com tudo e ele diz: "Me dá uma chance, eu posso mudar." Flash então sorri e perfura o peito dele, extraindo toda a eletricidade meta dele e a sua velocidade orgânica de volta. Flash estava muito rápido, então quando a segurança estava para chegar, o Flash correu rapidamente. Enquanto corria após fazer isso, ele salta um dia no tempo. Ele voltou um dia antes dele conseguir terminar o traje por completo e matar o Blackout. Mas mesmo assim, ele ainda estava com a velocidade que ele adquiriu e recuperou e com o traje pronto. Ele apenas substituiu o dele do passado. Então, assustado, mas ele entendeu que teria que reviver esse dia de novo sem estragar as coisas. Mas como pra ele já tinha feito esse dia e esse mesmo dia que fez ele voltar um dia antes, ele decidiu, ele calculou, confirmou que poderia viajar mais para o passado. Então, em vez dele repetir o dia, a partir daí ele foi para a esteira cósmica e correu o máximo que podia até abrir uma brecha. Ele então entrou no fluxo do tempo e viu outras realidades, passado, presente, o futuro. Ele então ficou imaginando, lembrando do dia em que ele quase morreu e a sua mulher morreu. Flash então acessa esse passado, chegando momentos antes do Blackout começar o caos. Então o Flash do futuro corre primeiramente e imediatamente ao seu eu do passado. Assusta ele com a sua aparência, vibrando sua voz e meio robótica, dizendo para não ir naquele tal restaurante onde ele iria pedir a Iris em casamento. Flash do passado ficou confuso, liberou seu traje e os dois começaram a lutar. Flash do futuro disse que não queria brigar, mas Flash estava assustado de como ele sabia que ele era o Flash, sobre a Iris e por que não irem a esse restaurante. Flash do futuro disse que não podia explicar e que nem deveria estar nesse presente, mas disse que todos têm uma segunda chance, não é mesmo? Então os dois lutam, só que o Flash do futuro amassa o seu eu do passado e ele pergunta em sofrimento: "Quem é você?" E o Flash azul responde: "Eu sou o futuro Flash." Coloca a mão em seu peito e extrai o
mesmo percentual que o Blackout tirou dele quando ele estava no passado, deixando o seu eu do passado fraco à beira da morte. E depois ele se passou pelo Barry Allen ali do presente, como se nada tivesse acontecido. Ele liga para Iris e fala que não vai ter como se encontrar com ela hoje, disse para ser algum outro dia. Ela achou muito estranho, pois minutos atrás o Barry mesmo do presente tinha falado que era urgente, sem falta e teria algo especial. Mas então o futuro Flash disse que havia mudado de ideia, aconteceu alguns problemas imprevistos. Então ele espera pelo Blackout. Enquanto Iris foi confirmar sobre o Barry por que ele mudou de ideia rapidamente e estava agindo de forma diferente. Chegando lá, ela viu o Barry todo acabado no chão de sua casa e o Barry disse para chamar ajuda. Então, enquanto no hospital com Iris, o Blackout apareceu, fazendo o mesmo caos, e o Flash do futuro apareceu convicto, corajoso e preparado. Blackout começa a atirar e o Flash corria nos ataques para sugá-los. Enquanto o Barry estava recebendo soro, a Iris tocou em sua mão e pedindo para que ficasse tudo bem. Nisso soltou uma corrente elétrica entre suas mãos, dando a entender para ela que ele era o raio, o Flash. Barry no mesmo instante ficou rapidamente melhor. Não recuperou toda a sua velocidade perdida, mas ficou curado e um pouco carregado. Ele então pega a Iris e leva ela para sua casa ou outro lugar seguro, confirmando para ela que ele era o Flash e queria parar aquela aberração azul. Enquanto o Flash do futuro estava sugando os ataques, o Flash do presente apareceu. Ele ficou confuso como que ele se recuperou tão rapidamente, e o Flash do presente diz: "Talvez eu tenha alguma coisa que você não tem." O Flash do futuro ficou muito nervoso e então começou mais uma luta, onde o Flash do presente, agora mesmo estando baixo, conseguiu dar alguns golpes nele, mas ainda estava apanhando para o Flash do futuro. Até que o Blackout, que estava apanhado no chão, ele aí entendeu sobre uma chance, segunda chance, que ele não era o cara mais poderoso do mundo, que essa ambição é por causa da matéria escura e que ele entendeu a sensação de quase morrer. Ele então ajuda o Flash do presente contra o Flash do futuro, só que tinha que tomar cuidado para ele não sugar mais os poderes. Então a luta vai ocorrendo até que o Flash do futuro estava sofrendo um leve dano no seu organismo. Isso porque quando ele saltou um dia no tempo, ele não viveu o dia novamente, ele já pulou para o passado. Então mesmo que já tinha o traje, estava mais rápido e já havia matado o Blackout no futuro, ele apenas precisava repetir o dia para garantir esses momentos, além de seu organismo de fato que estava sendo consumido por Tachyons. Mas pela justa predestinação dele saltar um dia no tempo, é o que vai fazer ele ir mais para o passado depois. Então não teria como ele viver mesmo aquele mesmo dia. Então Flash e Blackout se aproveitam disso, atacam ele várias vezes e esmurram ele com tudo. Até que ele conseguiu canalizar um pouco de energia artificial e orgânica restante e soltou uma onda elétrica enorme nos dois, pegando o Blackout, quebrando suas mãos e o jogando para longe. Então ocorre um diálogo com seu eu do passado depois dele perguntar o porquê ele está causando esse caos. Flash do futuro tirou a máscara e contou que esse mesmo momento que fez ele levar a tudo isso. Ele disse sobre a Iris, toda a dor que ele teve, a vida que ele largou e que não se arrepende de ter matado o Blackout no futuro. Ele estava com dor, triste, mas também um pouco ambicioso pela perda por depois ficar poderoso e nunca mais seria fraco. Mas o Barry do presente disse que nós não somos Deus, somos um protetor, um herói. Flash do futuro disse que no momento que você está no chão e perde na sua primeira chance, você não é um herói. Então ele começa a vibrar a sua mão, segura o seu eu do passado e diz: mesmo que eu seja danificado pelo tempo, você já teve a sua segunda chance. Então, prestes a perfurar, Iris West aparece gritando para parar. Barry do futuro se emociona em ver Iris, sai do seu traje e vai até ela. Ele explica o que aconteceu, que ele está tentando consertar as coisas e ela diz pro Barry: você não é assim. Não escolhemos quem deve viver ou morrer, e sim pessoas que já morreram por dentro. Barry diz que nada mais pode ser consertado, ele já interferiu o destino dele não vivendo aquele um dia e porque ele já alterou todo esse passado. A Iris não morreu, o Blackout não tirou boa velocidade do seu eu do passado e sim ele próprio, então para completar, o Flash do presente destrói o seu traje vibrando nele. Flash do futuro começa a ser desfragmentado da existência, dizendo ao Barry do passado que sente muito para ele nunca usufruir sobre escolher quem deve morrer, viver e sobre não alterar o que necessariamente tinha que acontecer. Às vezes não podemos consertar as coisas. E então Flash do futuro deixa de existir. Barry do presente então aprendeu muitas coisas, Iris West também entendeu toda a situação e quando a polícia chegou era como se nada tivesse acontecido. Então isso levou a relação de Iris e Barry ficarem muito mais próximas, mais cuidadosa e o Flash ficará mais pródigo em viagem no tempo, com qualquer problema temporal. Bom, mais ou menos, mas provavelmente isso foi um extremo acidente. Então pessoal, essa foi a história do Flash do futuro original. Perdão se pra muitos pode ter ficado um pouco fraca, mas eu sinceramente gostei. Não falei coisas aleatórias, coloquei coisas do nada assim, eu realmente coloquei o que eu acredito. Eu tenho isso na minha mente sobre
primeira e segunda chance, que você deve saber a usar isso e aprender a seguir em frente de vez em quando. Espero que vocês tenham captado todas as referências das histórias fundidas para a criação dessa aqui. Comente aqui se você quiser todas as referências. Muito obrigado pela sua visualização, acompanhe o canal, eu sou o Futuro Flash e vejo vocês na próxima.